Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Romanos 13. A minha Bíblia está ali atrás, se alguém puder trazer para mim, por favor. Romanos 13, nós vamos ler a partir do versículo 11. Aquela. Vamos compartilhar desta palavra do Senhor, essa porção da palavra do Senhor. A palavra do Senhor em si, ela é maravilhosa, é uma obra completa. Quando nós lemos, quando nós meditamos, nós mergulhamos na palavra de Deus, nós percebemos que nela não há falta. A palavra de Deus é uma obra completa. Além de completa, é uma obra viva. Além de viva, o autor está conosco. Então, nessa noite, eu creio que o autor desta palavra está aqui conosco. Não o apóstolo Paulo, mas o Espírito Santo de Deus que inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa carta aos Romanos. Ele está aqui nessa noite. E o mesmo Espírito de Deus que deu entendimento ao seu Filho para redigir essas palavras, ele está aqui essa noite para que os nossos corações possam receber essa palavra do Senhor em nossas vidas. Amém? O texto que você leu, ele diz o seguinte: E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Porém, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Você pode se sentar nessa noite. Você pode se assentar nessa noite. E eu quero convidar você a dedicar um tempo a estar exposto à palavra do Senhor, a estar exposto àquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E humildemente eu me coloco nessa posição de transmissor da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Eu confesso que o meu coração ardia por outra palavra, porque por uma experiência que eu tive que Deus me levou a ter, eu imaginava que seria essa palavra para eu trazer, mas o Senhor me não confirmou isso no meu coração nos últimos dias, e Ele confirmou esta palavra. E eu quero convidar você a buscar entender junto comigo a introdução desta palavra, porque ela é de suma importância para o que nós vamos discorrer aqui nessa noite. E eu espero em Deus poder transmitir da melhor forma possível e que você possa compreender a palavra de Deus, entender o momento que nós vivemos, o momento que Paulo escreve aqui aos Romanos. Amém? Então esse texto, ele está interligado com o capítulo 12 e o capítulo 13. Né? Então, ele começa dizendo, e dito isto, ou seja, ele está se referindo a algo que ele falou anteriormente. E algo que ele falou anteriormente foi justamente a forma que nós devemos viver. Né? Ele deu alguns recados para a igreja ali em Roma. Ele começa dizendo que rogando ao Senhor pela transformação
da mente da igreja. No capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, ele começa orando pela igreja, através das suas palavras, e para que a mente deles fosse renovada. Porque em nada a nossa vida muda se não começar de dentro para fora, ou seja, do nosso eu, da nossa mente, de quem nós somos, a mudança completa da nossa alma. E aí ele continua discorrendo, ele vai falando sobre como a igreja deve se comportar com os irmãos, como a igreja, no capítulo 13, já vai falar como a igreja deve se comportar a respeito do Estado. E o Estado que eu digo aqui, a respeito do, no nosso caso, presidência, governador, prefeito, né? As políticas públicas, né? Como nós devemos nos comportar mediante ao sistema que nós vivemos na República Brasileira, que é justamente o nosso sistema. E, e aí ele vai falando sobre o amor também a partir do versículo 8, que é o que nós devemos em todo tempo pagar aos outros. Ele usa mais ou menos essa linguagem, mas é no sentido de continuamente nós nos derramarmos em amor, nós levarmos o amor às pessoas, aos domésticos da fé, e não somente a esses, mas a todos aqueles que o Senhor Jesus chamou de próximos. Então, e aí ele diz: e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. E aí eu quero convidar você a tentar entender comigo não seria bem um princípio, não é uma teologia, não é uma doutrina, mas é um estudo. Alguns teólogos estudam algo acerca do já e ainda não. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui? Dois, tá. A ideia é mais ou menos o seguinte: quando Cristo veio a este mundo, que ele foi rejeitado ali pelos judeus, porque os judeus eles tinham um pensamento limitado a respeito de quem seria o Messias. Eles esperavam que viesse um rei na sua glória, que fosse um chefe ali do exército do povo de Israel, que ia brigar, ia ter muito derramamento de sangue, e eles iam ser libertos da escravidão que eles estavam vivendo, da opressão que eles estavam vivendo. Porém, veio o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós conhecemos. E aí você para pensar quem era Jesus, como ele nasceu, de forma humilde, de forma simples, filho de um pescador, e o movimento que ele começa a fazer ali é justamente com pessoas que a sociedade ou os religiosos da época não tinham tanto apreço. Como é que aquele homem simples, filho de um homem com uma profissão simples, alguns dizem que Jesus aprendeu um pouco dessa profissão com José. Então, começou a andar com pescadores, algumas pessoas à margem da sociedade. Começou a andar com pessoas que o povo não aprovava. Né? O povo que eu digo é o que se achavam acima das pessoas. Né? Os doutores da lei, os religiosos da época. Eles olham para Jesus e não conseguem enxergar nele o Messias prometido. Só que o Messias prometido veio. E o Messias prometido veio e ele, nas suas palavras, ele dizia que é chegado o reino de Deus. Quando Jesus veio, quando ele nasceu e morreu e ressuscitou,
o reino de Deus chegou. Ele não disse o reino de Deus virá, mas ele diz é chegado o reino de Deus. Porém, a gente ainda não vive o reino de Deus em sua plenitude, mas ele já está aqui. Então, a ideia do já e ainda não é porque nós estamos no momento da história em que o reino de Deus já veio, porém, ainda não estamos vivendo na sua plenitude. Outro exemplo que nós temos é sobre a nossa salvação, sobre a remissão dos nossos pecados, mais propriamente dito. Nós fomos, quando nós dizemos sim ao Senhor, quando nós dizemos sim ao Espírito Santo de Deus, e Ele passa a habitar em nossos corações, a partir deste momento, nós já somos salvos pelo Senhor. Nós já somos salvos pelo nosso Deus. Isso fala sobre a justificação de Deus sobre as nossas vidas. Porém, nós ainda não somos perfeitos. Então, já somos salvos, mas ainda não somos perfeitos. Já somos cidadãos dos céus, mas ainda não pisamos no novo céu e nova terra. Então, essa ideia de já e ainda não é justamente o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui na carta, nesse trecho da carta aos Romanos. Ele diz: olha, digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Que tempo é esse? É justamente o tempo em que nós estamos vivendo. Imagina você, e o texto ele vai ser bem claro nisso aqui. Quando quem acorda aqui bem cedo, que começa a ver ali o céu ficar um pouco mais claro, que vê o nascer do dia, aí você olha e diz, está amanhecendo, mas ainda não amanheceu. Mas não é mais noite. Né? Você está naquele período da madrugada, em que o sol ainda não raiou, mas o céu já começa a mudar de cor. Você já começa a enxergar mais luz. Você já começa a enxergar, não depender tanto das luzes artificiais. Então, este é o momento em que, simbolicamente, espiritualmente, o apóstolo Paulo ele está trazendo aqui. É o momento em que nós ainda vivemos nas trevas deste mundo, porque ainda estamos aqui, mas o tempo está próximo em que o sol vai raiar. E aí, eu não estou exaltando aqui o sol, mas simbolicamente, é o dia que o nosso Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. Então é este momento que nós estamos vivendo. Desde que Jesus veio a esta terra, há 2000 anos atrás, nós estamos entre a noite, que é o período das trevas, mas ele vem trazendo a luz e nós já conseguimos enxergar algo novo. Você compreende isso? Você está comigo? Você consegue entender o que é o já e ainda não? Já está amanhecendo, mas ainda não amanheceu. Jesus já veio, o seu reino já foi instaurado, mas ainda não estamos caminhando nele de forma plena. Já fomos perdoados dos nossos pecados pela justificação, mas nós ainda estamos no processo de santificação. E esse processo dura toda a nossa vida aqui na terra. A palavra de Deus diz que ele venceu a morte e ele nos dá essa vitória sobre a morte. Mas nós ainda estamos sujeitos a passar por ela até que o nosso Senhor Jesus volte. Talvez todos passemos, talvez parte de nós passemos, talvez mais nenhum de nós passemos por ela. Isso depende do tempo em que o sol, de fato, e aí que eu digo o sol é o nosso Senhor Jesus Cristo, fará brilhar algo novo, fará brilhar dia perfeito sobre nós.
E eu fiquei pensando um pouco sobre esse período do dia, em que nós vivemos, né, na escuridão ainda deste mundo, mas já temos uma luz que nós seguimos, que é a direção do Espírito Santo de Deus através da sua palavra, através do seu sacrifício, através do nosso reconhecimento, é, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E aí eu lembrei da morte de Jesus ali naquela cruz. Imagina, e muitos de nós sabemos o que aconteceu ao meio-dia. Ao meio-dia, a palavra de Deus ela tem como o momento do dia perfeito, né? Quando é dia perfeito. O que aconteceu ao meio-dia quando Jesus estava crucificado? Alguém lembra? Muito bem. O sol escureceu. O sol escureceu. Então era dia perfeito, porque a presença de Jesus estava plena, ele estava vivendo na plenitude aquilo que ele veio fazer, morrer por nossos pecados. Porém, no momento que todo o pecado estava sobre ele, o sol nega sua luz. Então, as trevas, elas, por causa que Jesus estava ali pendurado no madeiro, as trevas têm este momento ali de vitória. Eu imagino que Satanás, quando viu Jesus ali naquela cruz morto, ele deve ter festejado. Vencemos. Vencemos o leão. Mas o que acontece quando Maria Madalena vai ali no sepulcro? E a palavra de Deus diz que domingo pela manhã ela chega lá, quando o sol nasce. Entenda que para o judeu, a contagem do dia, ela não é igual a nossa. Para ele, é do pôr do sol ao pôr do sol. Tá? Então, nós estamos agora vivendo a segunda-feira para o judeu, porque o sol já se pôs. Domingo foi até o sol se pôr agora às 18 horas. Tá? Então, quando ela chega ali no sepulcro, a palavra de Deus diz que ela chega domingo pela manhã, e a palavra de Deus diz que ele ressurgiu dentre os mortos. Então, isso simboliza que quando Jesus morre, quando ele não está mais presente, tá? Eu tenho que ressaltar aqui que Jesus, a palavra de Deus não diz que ele morreu ao meio-dia, porém às 3 horas da tarde. Mas o que eu quero dizer é que quando Jesus, ele não está presente em sua glória sobre as nossas vidas, nós vivemos momentos de escuridão. Mas quando ele ressurge com todo o vigor, com toda a força, de forma gloriosa, é dia sobre nós. É dia sobre as nossas vidas. Então, o apóstolo Paulo ele está trazendo este momento em que muitos acabam dormindo porque ainda não amanheceu. E aí, a partir de agora, eu quero convidar você a todas as palavras que eu falar sobre amanhecer, sobre estar dormindo, sobre a madrugada, você pensar de forma espiritual, não de forma física, não você descansando na sua cama, mas de forma espiritual. E a palavra do Senhor, ela fala isso. Vocês conhecem o tempo, porque Paulo, ele já escreveu aqui, claro que ele não escreve em capítulos, ele escreve uma carta corrida para os romanos, ele já escreveu 13 capítulos para trás. Ele já escreveu muita coisa, já trouxe ao conhecimento deles muitas coisas, de como eles devem conviver em sociedade, de como o Espírito Santo deve transformar os seus corações e as suas mentes, de como eles devem viver, de como eles devem amar, de como eles devem prestar culto ao Senhor. Mas ele diz, olha, não se enganem,
Vocês estão num período ainda de penumbra espiritual. E essa penumbra não é sobre as nossas vidas, mas é o momento que a humanidade vive. E esse período ele tem durado desde que Jesus Cristo instaurou o seu reino aqui. E ele só terá fim quando o Senhor Jesus voltar. E o alerta de Paulo é justamente para a igreja do Senhor, dizendo: olha, não durmam, não percam seu tempo com as coisas deste mundo. Despertem, acordem, porque o dia está chegando. E aí a gente pode pensar em tantas parábolas de Jesus a respeito dessas coisas. A gente olha ali para as 10 virgens, em que as 5 batem ali de madrugada para ele abrir a porta e dizem: olha, eu não vos conheço porque vocês chegaram tarde. Então, Paulo ele está dizendo mais ou menos isso aqui para os romanos, para a igreja ali em Roma, dizendo: olha, é hora de vos despertardes do sono. É hora de vocês acordarem, isso espiritualmente. Não percam mais o tempo de vocês com coisas fúteis. Não percam mais o tempo de vocês com aquilo que não traz salvação, com discussões que não levam a lugar nenhum. Despertem, despertem, acordem. E ele diz: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E ele diz isso há cerca de 2000 anos atrás. E aí a gente olha essas palavras. Se Paulo já tinha essa certeza que a volta de Jesus já está próxima, a salvação na plenitude, que é quando o Senhor Jesus voltar. E aí é o terceiro processo da salvação, que é a glorificação dos nossos corpos. É o terceiro processo da salvação. Quando Jesus voltar, e isso acontecer conosco, para ele, há 2000 anos atrás já estava próximo. Para nós, está mais próximo ainda. Imaginem que o tempo é curto, curto demais para nós perdermos tempo, para nós não valorizarmos a presença do Senhor, para nós brincarmos de ser cristãos, para nós brincarmos de simplesmente vir aqui e não ter a nossa vida de fato transformada. E quando eu falo isso, eu falo com dificuldade, porque chamar a atenção deste jeito pode parecer algo, para alguns, pessoal, mas não é. Isso é para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor precisa despertar. A igreja do Senhor precisa entender todos os dias que o nosso tempo aqui é muito curto. É muito curto. Todos nós temos uma história, conhecemos alguém ou uma família que em segundos a vida foi subtraída. Em segundos a vida foi subtraída. Eu compartilhei lá no nosso grupo familiar sobre uma moça do meu local de trabalho. Agora, no dia 30 de setembro, eu retornei para o trabalho naquele dia e ela estava super feliz. E por volta das 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, ela recebe uma ligação dizendo que a mãe dela estava, os pais dela estavam vindo de Moaná, e entre um desses rios aí, a Rosal, eu não sei se alguém conhece a Rosal, fica em frente à Barcarena, mais ou menos por ali. O barco simplesmente explode, pega fogo, e a mãe dela faleceu, foi levada. E aí ela viveu algo muito difícil, porque elas só conseguiram fazer o sepultamento agora quinta-feira.
porque teve que fazer o DNA em todo o processo burocrático para poder sepultar a mãe dela, né? E aí, o que que eu quero dizer com isso? É que o nosso tempo aqui nessa terra, nós muitas vezes pensamos que temos todo o tempo do mundo. Nós fazemos planos para daqui 10 anos. Nós fazemos planos que nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos. Mas nós fazemos planos, porque na nossa mente pequena, nós muitas vezes, eu não estou falando que isto é errado. Nós devemos sim ter um planejamento de vida enquanto nós estamos aqui. Mas nós não devemos nos apegar a isso como se fosse a maior verdade da nossa vida. A nossa vida, a palavra de Deus diz que é como um sopro, como uma brisa que se esvai. E para alguns, o tempo é menor, outros mais tempo, terão mais tempo. E agora o tempo, para quê? Para vivermos a nossa vida do nosso jeito, atrás das nossas coisas, atrás da nossa felicidade, ou para vivermos uma vida em prol deste reino que nós já estamos inseridos, este reino que Jesus já inaugurou, em que ele já nos chama de cidadãos deste reino. Nós fazemos parte do reino do Filho de Deus. Nós já fazemos parte desse reino. E aí Paulo, ele continua dizendo que vai alta noite e vem chegando o dia. Justamente o que estamos falando. Quando já é alta madrugada, ali por volta, na nossa realidade, por volta das 5 horas da manhã. Um dia desse eu acordei, acho que era umas 5:30, eu já conseguia enxergar um pouco de claridade no céu. Mas o sol ainda não tinha nascido. E nós já estamos neste momento em que o nosso Salvador está para retornar, para buscar a sua igreja. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós dizemos amém, Maranata, mas como está a nossa vida? Como estamos vivendo, como nós estamos nos portando, o que nós estamos fazendo para o reino de Deus? Estamos gastando de fato a nossa vida para que o reino dele se expanda? De fato, nós podemos dizer como João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua? Ou nós estamos tão preocupados com o nosso nome, com a nossa conta bancária, com as nossas coisas, ao ponto de deixarmos o Senhor em segundo, terceiro lugar em nossas vidas? Ao ponto de deixarmos o reino de Deus em última instância? Porque afinal de contas, ele já nos deu a salvação. Mas quando ele entrega a sua salvação e nós estamos no processo de santificação, nós estamos também no processo de fazer as boas obras para o reino de Deus. Nós estamos no processo de fazer as boas obras do reino de Deus. Então, quando Paulo ele diz, despertem do sono, significa trabalhem, vivam o reino, não durmam no ponto. Não durmam no ponto. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, olha a exortação de Paulo. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Talvez alguma tradução esteja a armadura da luz.
Paulo ele não está escrevendo essa carta para aqueles que ainda não haviam recebido o evangelho. Ele não está escrevendo aquele para evangelizar alguém, mas ele está escrevendo a carta a uma igreja. E quando essa carta ela chega à união dos santos ali em Roma, ele está escrevendo às pessoas que já entenderam o sacrifício de Jesus. Ele está escrevendo para as pessoas que já entregaram a sua vida ao Senhor e que a partir daquele momento que entregaram a sua vida, declaram publicamente a sua fé, que viverão para o reino de Deus, para a glória de Deus. E é para essas pessoas que Paulo escreve: deixemos, pois, as obras das trevas. Você imagina a igreja ali naquele lugar sendo confrontada por Paulo, dizendo: olha, as obras que vocês ainda praticam não fazem parte das obras da luz. Por que obras das trevas? Porque o que se faz em oculto, o que se faz na escuridão, o que se faz para ninguém ver, é porque traz vergonha, é porque é pecado. Todas as práticas à época reprováveis de como Roma vivia, as orgias que Roma vivia, as imoralidades que Roma vivia, aconteciam não à luz para que todos pudessem enxergar. Mas aí ele diz obras das trevas, porque que essas coisas aconteciam no oculto, longe dos olhos das pessoas, longe dos olhos das pessoas. E aí ele diz para a igreja: olha, vocês tenham cuidado, para que vocês não vivam, que as obras de vocês não fiquem em oculto. Porque justamente essas obras da escuridão, elas não agradam ao Senhor. E de fato essas obras que eram praticadas, era para tentar esconder e mascarar e viver na hipocrisia da religiosidade. Mas Paulo, ele exorta e diz: deixem as obras das trevas. E ele dá uma solução para isso. Ele diz: vocês precisam se revestir das armas da luz. Vocês precisam se revestir de Deus. Precisam se revestir das coisas do Senhor. Precisam se revestir de toda. Em outro texto ele vai falar que nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. E justamente baseado em um soldado, existe ali o capacete, a couraça, o cinto, os sapatos. Existe uma preparação, existe uma armadura espiritual que nós precisamos nos vestir dia após dia. E aí no capítulo 13 ele diz: olha, andemos dignamente, como em pleno dia. Como em pleno dia. Já amanheceu aqui? Não. Mas ele diz, mesmo neste tempo em que ainda não é chegado o reino de Deus, na sua plenitude, que nós ainda não vivemos na sua plenitude, nós precisamos andar como se o sol já estivesse um dia perfeito. Precisamos viver e fazer as obras de dia perfeito. E é interessante essa palavra. Andemos dignamente. E aí quando a gente pensa no contrário disso, a gente pensa e entende que quem anda na escuridão, fazendo o que a continuidade do texto diz aqui: orgias e bebedices, impudícias, dissoluções, contendas e ciúmes.
Quem anda desta forma não anda de forma digna. Não anda de forma digna. E o mais lindo do texto é o final, porque o final ele precisa sempre ter Jesus em nossas vidas. Jesus ele precisa ser de fato a solução para todas as nossas causas, problemas, dificuldades, seja lá o que for. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Não é você pegar as roupas de Jesus, colocar uma máscara de Jesus, a partir de hoje você vai botar aquela túnica que eles usavam ali à época. Mas que você vai viver de forma plena todos os momentos da sua vida. Eu vou viver de forma plena todos os momentos da minha vida, vivendo como Jesus viveria em meu lugar. Quando as circunstâncias chegarem às nossas vidas, lembra quando, principalmente com as crianças, existia, né, eu não sei se ainda tem hoje, uma pergunta, né, que se fazia para as crianças: o que que Jesus faria no meu lugar? Ah, aconteceu isso, um coleguinha na escola me xingou, e aí você não tem que responder à altura, mas você tem que perguntar: o que que Jesus faria em meu lugar? O que que Jesus faria em meu lugar? E esta pergunta, ela precisa ecoar em nossos corações. Mesmo que você já tenha, seja o jubileu com 50 anos de igreja. Essa pergunta, ela precisa ecoar em nossos corações. O que Jesus faria nessa situação? O mundo, ele vai expor as cartas dele para mim e para você, os banquetes dele para mim e para você. Aí falei de banquete, eu lembrei já de Daniel, né? O que era colocado ali, os manjares à frente deles, Sadraque, Mesaque, Abednego, agora eu não vou lembrar os outros nomes. Ananias, Misael, e eu não vou lembrar o outro. Azarias. E eles decidem não se contaminar com os manjares da Babilônia. Entenda que Jesus, ali nessa situação, neste contexto, ainda não, não tinha nascido. O ministério dele aqui, como nós conhecemos, o ministério de 3 anos e meio, ainda não tinha ocorrido. Jesus ainda não tinha sido morto, ainda não tinha ressuscitado, mas eles tinham a ideia de que eles serviam a um Deus vivo. Eles serviam a um Deus vivo. E aí, quando os manjares são colocados para eles, quando as comidas mais saborosas, que a Bíblia fala que era a mesma comida que era servida ao rei, estava ali diante deles, eles decidem no seu coração não se contaminar com a Babilônia. Não se contaminar com a Babilônia. E é essa pergunta, é esse revestir do Senhor, revestivos do Senhor. O que que o Senhor Jesus faria nessa situação? Quando existia uma situação de algum favorecimento financeiro, que você sabe que não é de Deus, que é errado, que muitas vezes o mundo diz, todo mundo faz, não dá em nada não. Mas é um favorecimento que você sabe que é ilícito. Seja na sua vida
particular, seja na empresa. E aí, qual é a nossa resposta? É ninguém tá vendo? Não vai ter problema. Ninguém tá filmando. Ninguém vai saber. Tô tão precisado. Tenho aquela conta para pagar e de repente chega ali um favorecimento de R$ 1.000, justamente que eu precisava para quitar uma conta durante essa semana. É o Senhor que está me abençoando. Só que não. É o diabo oferecendo. É o diabo tentando. E aí eu poderia discorrer em vários temas aqui. Mas eu quero deixar você pensar sobre isso. O que Satanás, o que o mundo tem oferecido para você de bandeja, para você experimentar. Você tem dito não? Você tem caído nas tentações, nas armadilhas, nos enganos que são colocados na sua vida? Ninguém está vendo. Ninguém me conhece aqui. Eu digo para você, e a palavra de Deus diz que não há nada que esteja em oculto, que em um certo momento não venha ao conhecimento. Sem falar que o nosso Senhor, Ele sabe e conhece todas as coisas. E falando sobre isso, sobre não dar lugar à carne, o texto ele termina dizendo: nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências, desejos. Todas as vezes que essa palavra, ou a maioria das vezes que essa palavra aparece na Bíblia, na palavra de Deus, ela tem um tom ruim, pecaminoso. Quando ela fala das concupiscências da carne, os desejos da carne. A maioria das vezes que ela aparece é com um tom de pecado. Então, quando Paulo ele escreve: não disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, ele está dizendo: olha, não alimentem o pecado que está batendo a sua porta. Não alimente o pecado que está batendo a sua porta. Isso é muito sério. É o que eu falei há pouco. O mundo ele traz de bandeja para nós muitas facilidades, muitas coisas que nós podemos pensar: ninguém está vendo, ninguém vai saber. Mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. E Ele nos convida para andar de forma digna, como se fosse dia perfeito. E o que nós fazemos que ninguém está vendo, que nós achamos que ninguém vai saber?
são obras da escuridão. E é justamente o que o texto está nos alertando para que nós não vivamos nas obras das trevas. Então, este texto é uma exortação de Paulo para a igreja. Só que essa exortação ela não termina há 2000 anos atrás. Essa exortação chega para nós hoje. Igreja Batista Shalom. Igreja Batista Shalom. Você sabe que hora nós estamos vivendo. É a hora que está próximo à chegada do Senhor. E é interessante que a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Isso me lembra um tempo, que me lembra um relógio, que quando fala em amanhecer, fala do nascer do sol. E eu não sei quantos conhecem, existe um relógio da meia-noite que os cientistas têm. Eu não sei onde é que fica este relógio, mas se você pesquisar no Google, existe um relógio da meia-noite que está falando sobre que o mundo está caminhando para o final dele. Então, quando a gente faz esse paralelo, esse comparativo, o mundo sem Deus, a expectativa que ele vive é de viver numa escuridão total, na meia-noite, na plenitude da noite. Porém, nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor, ela vive na expectativa de um dia perfeito. Ela vive na expectativa de o amanhecer. Ela vive na expectativa de luz. Ela vive na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo sobre nós. Enquanto o mundo pensa no seu fim, com este relógio que os cientistas têm, eu não sei aqui quantos já ouviram falar deste relógio, mas pesquise, que uma busca rápida do Google, relógio da meia-noite. Você vai ver lá, falta, eu acho que é 5 minutos para dar meia-noite ali no relógio. 5, 10 minutos, não lembro. Mas o nosso tempo também está acabando aqui na terra, em que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E nós somos convidados a não dormirmos, a não fechar os nossos olhos, a não estar como aqueles que dormem, porque nós já fomos chamados, já fomos tirados deste lugar, daqueles que dormem. Mas nós hoje temos vida e vida com abundância no Senhor. E o Senhor tem muito mais para nós. E isso vai acontecer quando nós deixarmos de viver o já e ainda não. Quando nós vamos viver o já e agora é já mesmo. Quando nós vamos viver em plenitude com o nosso Rei, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier buscar a sua igreja, a sua noiva amada. E o que eu posso dizer para nós, quando eu digo nós, é porque eu falo para mim mesmo. Assim como o salmista diz para a alma dele também, nós podemos falar para nós mesmos. Igreja Batista Shalom, vamos despertar, vamos acordar. O tempo está acabando. Ah, mas essa promessa é antiga. O tempo está acabando. Todas as vezes que eu saio do meu trabalho, que eu desço com alguém, e alguém diz, ai, mais um dia. Geralmente descendo do elevador, a pessoa fala, né? Eu olho para a pessoa e digo, menos um dia. As pessoas olham para mim e digo, é um dia que tu não vai mais viver esse dia. Então, aproveita o amanhã, o restante do dia para você viver plenamente. Você não vive mais um dia. É um dia a menos para se viver. Só que, claro, a nossa contagem de eternidade, aí é outra história. Mas eu sempre falo, menos um dia.
Então não perca tempo, não perca tempo. Né? Que Jesus ele possa dar direcionamento nos nossos dias, enquanto nós estivermos aqui, para que nós possamos viver de fato para glorificar o nome do Senhor. Quero convidar você a se colocar em pé.